Dados mais recentes divulgados pelo IBGE mostram que desde o início da crise econômica que vem deteriorando o mercado de trabalho brasileiro, 3,3 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego no país. É como se em 4 anos toda a população do Uruguai ou de estados como o Amazonas decidisse cruzar os braços. A situação parece ser um contrassenso, já que, frente a um cenário de grave recessão econômica, seria natural que pessoas que não trabalham, sejam porque decidiram exclusivamente somente estudar ou cuidar dos filhos, por exemplo, saíssem em busca de emprego para ajudar a compor a renda familiar. Mas a baixa perspectiva de se conseguir uma vaga e a longa fila de espera fez o Brasil alcançar o recorde de desalentados. Desalentado é o termo utilizado para designar a situação de quem está em idade ativa e em condições de trabalhar, mas por questões diversas não busca mais o emprego. Segundo o IBGE, cerca de 27,6 milhões de brasileiros estão sem trabalho. Por isso, ter um propósito faz toda a diferença. Não podemos cruzar os braços e ficar esperando simplesmente as coisas acontecerem. E aproveitando o gancho desse assunto, vamos para a nossa sala de entrevistas, onde vamos receber hoje o nosso parceiro e colaborador, que vai falar sobre a legislação trabalhista e também vai esclarecer outros assuntos jurídicos. Eu estou falando do nosso companheiro, o advogado Dr. Antônio Carlos Gogoni. Gogoni, meu amigo, como vai você? Tudo tranquilo? Ótimo. Então tá bom. Prazer em vê-lo. Aliás, fazia tempo que você não sentava aí na nossa cadeira de entrevistado, mas hoje veio aí com toda a força. Aqui estou. Perfeitamente. Antes de mais nada, Gil, eu quero cumprimentar São Bernardo do Campo pelos 465 anos, na pessoa do prefeito Orlando Morando, que tem se demonstrado um excelente administrador e com um grande futuro, tanto para ele quanto para São Bernardo do Campo. Meus parabéns. É isso aí, parabéns dados. Vamos então começar ao nosso assunto. A abertura da entrevista falou sobre um problema hoje que assola aí grande parte dos brasileiros. Mas a gente também tem que analisar uma série de questões que envolvem esse fator para a gente não tirar uma conclusão precipitada. Por exemplo, a nova legislação trabalhista gerou uma série de dúvidas e uma incrível quantidade de mudanças no comportamento do empregado e do empresário. Queria a sua opinião como grande profissional do assunto, se essas mudanças ainda não foram bem captadas por essas duas partes e se ainda precisa de muito mais tempo para que isso se ajeite. Eu entendo que tudo existe uma maturação, um tempo de maturação. E eu sempre digo que nos primeiros 2 anos de qualquer situação como esta, assemelhada a essa, existe essa maturação. E tanto para os empresários quanto para os empregados, esta maturação está em andamento. Sim. Mas eu tenho percebido, por exemplo, uma situação de melhora na justiça do trabalho. Sim. Uma situação onde as pessoas estão pensando mais em demandar qualquer tipo de ação, porque agora tem o pagamento das custas, tem o pagamento dos honorários do advogado adversário, que é a chamada sucumbência. E para os empresários também criou uma nova mentalidade, onde eles estão se adequando à nova legislação trabalhista. Mas a par de tudo isso é o cenário econômico, que acaba sendo a mola propulsora, ou não, né? Tanto para o bem, quanto bem quanto para o mal. Exatamente. E nós estamos vendo aí que nós continuamos a derrapar, né, João? Infelizmente, o Brasil ainda não conseguiu ter uma condição de acelerar, né? É um governo, infelizmente, desacreditado, permeado por corrupção, permeado por um governante fraco, ministros fracos, e com tudo isso vem as eleições, aí nada anda, porque querem pensar num cenário pós-eleição, entendeu? E a coisa, infelizmente, está O importante nesse pé. Em todas as questões é que se você tem algum problema, você precisa de uma orientação profissional, tanto pessoa jurídica como pessoa física. Se você precisa acertar as suas contas e tudo mais, não se esqueça
de procurar sempre um profissional adequado para resolver este assunto. No caso, o Gogoni está à disposição não só aqui do programa, como você. Se tem alguma dúvida, o e-mail, se eu tiver errado, porque faz tempo que eu não falo, você me corrige. Pois não. drgogoni@gmail.com. Fechado? Exatamente, fechado. E o telefone, caso você queira dar aquela ligada rápida, 4438-2210. É isso, Gogoni? Exatamente. Então, fechado. Obrigado por sua curta, rápida e objetiva participação, Muito obrigado. como sempre. Sou eu que agradeço. Muito obrigado, viu, Gogoni? Boa semana para você. Muito Tchau. obrigado.